Estamos retornando com o programa Insight, são 9 horas e 47 minutos. Programa especial de hoje com a doutora Alice Baini e o doutor Aulus Martins, falando sobre literatura e psicanálise. Ficou no bloco anterior a questão de que maneira se expressa, se mudou a forma de expressão, digamos assim, na literatura. E a doutora Alice complementava com o fato de que os jovens têm uma visão mais otimista do que as pessoas de mais idade, se isso se reflete também na literatura. Queria colocar também, desculpa, doutora Alice, já lhe dou a palavra, que a doutora Ana Cândida Wetzel, psicóloga, Ana Cândida Wetzel, entrou no Facebook e colocou uma pergunta também no ar, que é a questão de se existe diferença entre a literatura masculino e feminino, ou seja, autores masculinos e femininos se escrevem sobre coisas diferentes ou sobre as mesmas coisas, e qual é o significado psicológico disso? Sim. Não, mas antes, pegar o gancho do bloco anterior, a questão do otimismo dos jovens, que eu fiz um comentário aqui durante o intervalo, que pela minha experiência em sala de aula, talvez eu seja mais melancólico e pessimista, eu não vejo esse otimismo nos jovens. Muito, né? O que eu percebo é uma apatia generalizada, uma falta de interesse por tudo, né? Um desinteresse pela leitura, estão mais interessados, eu já falava, em videogames, em desenhos animados, né? Não que isso não possa ser, em algum sentido, interessante, né? Mas com uma ausência do livro, uma certa ausência do livro. E a leitura é algo que perturba muito, muito eles, sabe? E que uma percepção, sim, que não se confia em ninguém, está tudo errado, sabe? Então, eu percebo, não sei se é uma coisa de classe social, é um curso de letra, não sei, né? Então, para irmos aos pouquinhos separando e tendo uma compreensão mais profunda, em algum momento o senhor falou de que por aí a impressão era de que as casas, ou seja, as famílias que leem pouco e têm poucos livros, os filhos também terminam lendo pouco. Esse é um aspecto importante e que de alguma forma se reflete. E a outra questão é se, em função do pessimismo, se a situação atual, por exemplo, nesse caso do país ou da globalização, guerra em tudo quanto é lugar, as pessoas passando fome, miséria, ninguém ajuda ninguém, ninguém pensa em ninguém com profundidade, todo mundo está pensando só em si, em termos gerais, fora raras exceções, evidentemente, se isso também não ajuda a criar esse pessimismo, ou se, independentemente disso, as pessoas sempre foram pessimistas e se manifestam dessa forma. Eu acho duas coisas dos jovens. Claro que eu falei dessa pessoa, o Dr. Miguel, mas ele tem todo um outro contexto. Mas vamos colocar, eu acho que tem várias coisas. A literatura, o ler, tem a ver com o pensamento profundo, com se meter com os afetos. Na atualidade, que é o que nós falamos, a repressão agitada, ninguém se envolve com nada, ninguém quer o pensamento profundo. Nós queremos superficial, aparente, rápido. Soluções fáceis. Então eu tomo um antidepressivo, é a pílula da magia, mas não me envolvo, não sinto, não me envolvo, não vejo, não passo, não percebo por nada do que está no porquê da depressão. Então eu acho que além de não ter livros em casa, claro que é um hábito de não ler, também não tem o sentar na sala, o conversar, o falar dos seus problemas, dos seus afetos, não precisa ser problemas, dos seus afetos, se interessarem uns pelos outros, ter relações profundas, conexões afetivas. Então, isso se reflete sim nas pessoas de hoje. Eu acho que não é uma questão de curso, eu conheço e converso com professores universitários e essa apatia ao conhecimento é geral. Na própria psicanálise, dos alunos de psicanálise. Eu ia dizer para os alunos de psicanálise, que chegam às vezes e me dizem, Freud saiu de moda. Quando me dizem isso, e se tem pretensões de serem analistas. Me dá um arrepio, porque é um escritor que nem eu construir uma casa e não ter alicerce, né? Os conceitos. Aí eu pergunto, qual é o conceito de transferência que tu está usando? Eu tenho que saber para ver o que está conceitualizado naquela... Não sabe. Não.
Então, nós realmente, a humanidade não é uma questão local, nós estamos sofrendo de falta de amor. Não no sentido só romântico, falta de conexão, de integração, de um se colocar no lugar do outro, de um levar o outro, de um pensar desde o outro, pensar desde si, de entender que a gente não tem que olhar só o umbigo da gente, de os laços familiares serem preservados dentro do possível, das possibilidades. Às vezes não tem possibilidade, porque os laços são tão deteriorados que não tem como isso ser preservado. Nós preservaremos a deterioração e não o ligame. Mas eu acho que isso se reflete nessa falta de confiança. Então nós não confiamos em ninguém. Não confiamos, não tem uma instituição. Não confiamos no executivo, não confiamos independente que nós total. Nos professores, acho que os alunos não confiam nos professores, é um chato que está lá. E eu vou puxar a brasa para o meu assado, ou para o nosso assado. E os pais? Porque por trás dessa história toda está a relação dos pais, que é a família, a relação básica. Se eu não confio nos professores, não confio nos governantes, escolho pessoas equivocadas. Os pais, enquanto função paterna e materna, não cumpriram com E isso me permite fazer escolhas equivocadas. Então eu vou votar no indivíduo que é parecido com meu pai, ou que me tratou que me trata do mesmo jeito que meu pai me tratou, e aí vamos perpetuando. Que é o que nós falávamos nessa discussão teórico-científica com o Dr. Miguel. Vamos fazer um parênteses aqui para as pessoas em casa, que é o Dr. Miguel. O Dr. Miguel é o nosso filho, a doutora Lisa. É que ele é mais um adulto, então... que nos questiona muito, evidentemente. Mas aonde está o problema? Na família. Qual é a célula que está doente? É a família. Se o núcleo da célula adoece, por exemplo, vamos dizer, mudou o seu código genético, adoece, é o câncer. Esse câncer se espalha por tecido, do tecido faz o órgão, do órgão faz o corpo. Então, se essa célula está doente e transmite códigos doentes, isso se propaga depois. Se essa célula não tem saúde total, nem nós temos saúde total, mas se essa célula de alguma maneira transmite para os seus códigos, seu citoplasma, ele se multiplica com alguns códigos mais interessantes, isso forma o tecido forma o órgão forma o organismo. Então, eu acho que é real que o professor Aulos está falando, e eu vejo outros professores de outras áreas falarem exatamente o mesmo. Doutora Liz, nós vamos ter que fazer um breve corte. Nós temos um ouvinte. Vamos ver se nós conseguimos escutar aqui sem que dê muita interferência. Conseguimos escutar pela... Se não, vamos passar os Dr. Aulos aqui, doutora Liz, para que a gente possa... E eu escuto aqui no... Deu, acho que agora já conseguimos, de alguma forma... Alô? Bom dia, quem é que fala? Bom dia, Fátima. Pode colocar a tua pergunta, Fátima, no ar. Inicialmente, eu gostaria de registrar que está muito bom o programa, muito produtivo. E eu estou na escuta, sim, porque eu gosto de escrever, eu faço poesia, faço crônicas. Que legal. Quando sou editora de caixas de papelão, que ainda não, digamos assim, não tive coragem de publicar, mas é muito poesia. E isso é... Muito obrigado pelo teu comentário. Tu tens uma poesia que seja breve, que não seja muito longa? Pode colocar, com certeza.
linda. Perfeito, muito bem, muito obrigado. Nós vamos, tu nos acompanha pelo rádio, como é o teu nome? Fátima. Fátima, então sobrenome Fátima? Santos, perfeito. Agora, tu nos acompanha pelo rádio e certamente o Dr. Aulos vai fazer algum comentário sobre a... Ok, muito obrigado, um abraço. Então, Dr. Aulos. Bom, professor. Mas doutor em literatura, doutor bom, Fátima, mais do que nós, inclusive, que não temos doutorado. A boa notícia, Fátima, é que assim, se fala muito que a poesia está em crise, porque ninguém lê poesia, ninguém mais tem paciência com poesia, né? E a narrativa é o grande gênero que todos leem, todo mundo lê narrativa, né? Eu sempre pergunto para os alunos, qual foi o último livro de poesia que você comprou? Um silêncio total em sala de aula. E livros de narrativa se compra. Mas, apesar dessa crise, assim, que ninguém lê poesia, eu acho que nunca se publicou tanta poesia no Brasil. A partir de trabalho de pequenas editoras, então, que não disputam um nicho econômico. Você sabe que a editora é uma empresa e tem que ter lucro, né? Mas, assim, muitas editoras independentes que não estão grandemente preocupadas com lucro, blogs, revistas eletrônicas e tudo isso. Então, Fátima, acho que assim, a cena é bacana para quem escreve poesia, porque há um intenso interesse sobre poesia, em relação à poesia, mas, claro, talvez num pequeno nicho daquelas pessoas que consomem poesia, né? Acho que ninguém vai virar um best-seller escrevendo livro de poesia ou ganhar muito dinheiro escrevendo poesia, mas talvez por isso mesmo a poesia seja algo interessante. Legal que ela se atreveu, se mostrou, se expôs, leu o poema, muito bem lido, poema maravilhoso, muito bem, parabéns. Bom, voltamos ao programa. Estávamos no programa, evidente, voltamos ao tema que estávamos tratando antes do programa. Certamente a poesia não nos tirou do programa, ao contrário, nos colocou mais. Falamos do pessimismo, da família, e que de alguma forma nós vamos repetindo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Assim, quando se fala em família, né, e que a família é a célula, não temos um perigo de cair no discurso conservador, de apontar para um determinado tipo de família? Não, mas porque é um discurso assim que eu vejo muito nas redes sociais. A família, de que família estamos falando? Que gratidão à família, certo? Não o perdão, que às vezes quando o Leandro tira muito aqui o perdão aos pais. Não penso em perdão, nem penso em uma família, pai, mãe, filhos juntos. Podem a separação, nós nos equivocamos, nos separamos, mas tem que haver um certo respeito entre os membros, tem que haver um certo cuidado dos pais em relação aos seus filhos. Nesse sentido é a família, não no sentido conservador. A família tradicional brasileira, a dinâmica da família religiosa, a família que tem a ver tradição com e propriedade. Nada. Mas se os pais descuidam do tratamento dos filhos, mente, engano, se o pai diz uma coisa em casa, faz outra, diz uma coisa para o filho, faz outra. Que são formas de corrupção. De corrupção, isso é o que eu falo. Então, e vai formando a família, não estou falando pai, mãe, filho sentados na mesa, mas eu estou falando dessas relações familiares. Se um irmão, por exemplo, vamos dizer, se apodera inapropriadamente de coisas do outro irmão, e aí tem o consenso do pai, tu entende? Sim. Eu não posso pensar que eu vou depois idealizar essa família. Claro, e esse ser que se criou nesse caldo de cultivo, lá adiante não vai reproduzir isso e não vai tomar isso como normal. Sim. Sim, já que foram as relações que ele sempre viu ali na família. Família em termos de construção, então, no sentido daquilo que vai entrando para dentro da criança e vai fazendo parte da personalidade dela e ajudando no caráter, para que mais tarde ela possa ter um posicionamento, uma estrutura, uma coluna vertebral que tenha algo que ver com o seu mundo interno, com o herdado, ao qual nós fazíamos referência no princípio, mas ao mesmo tempo com as interações desde a barriga, da vida intrauterina e fetal, até com as vivências atuais. Ou seja, como isso vai interagindo e qual é a resultante que provoca dentro da cabeça da criança em determinado momento.
as relações primárias. Quando falamos em família, falamos em relações primárias, formadoras da personalidade do sujeito. Com os pais juntos, separados, na mesma cidade, cidades diferentes. De que forma isso se organizou na cabeça da criança e que resultado provocou? Nesse sentido. Mas geralmente é um local de muitas imposições, ou não? Bom, aí entramos nas complicações. Não, é impossível não haver imposições. Por exemplo, eu sempre digo, se tu gosta de poesia, vamos dizer, mas tens um filho que adora futebol. Se tu respeitar o futebol dele e acompanhar-o desde ele, e ele saber que tu gosta de poesia, igual vai ficar o selo da poesia. Mas nós aceitamos o ser com as suas diferenças, valorizamos e a partir dele vai se construindo. Sim. Agora, se tu acha que futebol é uma porcaria e que ele tem que ler... Certamente não vai ler. E nós temos as imposições, né? Ontem e aí gera bronca, gera ressentimentos. E aí vem uma série de outras situações. Mas é difícil não impor um modelo, porque o modelo dos pais, os pais são. O que nós temos é que dar a liberdade dos filhos poderem serem diferentes. Ontem alguém me contou no consultório que uma determinada criança por aí, quando chegou na hora de escolher a profissão, escolheu determinada profissão e o pai disse, não, essa profissão não serve para ti. Escolheu uma outra profissão, não, essa profissão também não pode ser. Escolheu uma terceira profissão, não, essa não pode ser porque... E o pai argumentava, contra-argumentava o tempo todo. O resultado, o menino ficou sem profissão, não entrou na faculdade, porque nada servia e a que ele queria não podia ser, não entrou na faculdade, ficou sem se profissionalizar. Mas eu vejo isso muito comum, assim, famílias, profissões mais tradicionais, como o direito, por exemplo... Tem uma tradição na família que segue, né? Medicina, o filho, né? O campo. Até em cursos de direito vê o mesmo o filho substituindo o pai naquela cadeira e tudo mais. Né? Mas pode ser por uma coisa de identificação e amor e pode ser uma coisa imposta. Que por não submissão. Por submissão. Outro dia nós conversávamos sobre a questão do campo. Que no campo tem uma tradição que é milenar, que tem que seguir com a terra. É muito difícil uma pessoa do campo fazer... A mãe bandeira, a mãe terra, a mãe pátria. A mãe é a terra, assim, então não se pode se descolar disso para ter 400 outras coisas. Depois nós vemos realmente mal administradas, que não pode... Não era o que o sujeito queria. Porque a gente nem sabe se é o que a pessoa queria. Sim. Mas... Outra é por carinho, por ver aquilo, ter carinho, é uma coisa boa. E aí segue. Mas as famílias são menos rígidas do que há 50 anos atrás? Ou a forma de rigidez vai aparecer, de imposição, vai aparecer de outras formas? Eu acho que aparece de outras formas. Essa é a minha vivência. Não está menos rígido. Eu também acho não, que com não certeza tá o ser humano não melhorou, o ser humano mudou a forma de expressar. Olhamos para as guerras. As guerras seguem existindo, não é mais como nos vikings, por exemplo, da Idade Média, 700 e pouco, com sangue na cara, digamos assim, e os generais em campo de batalha. Hoje os generais estão na Quinta Avenida em Nova York ou em alguns outros países da Europa, tal, escondidos, ganhando muito dinheiro e provocando guerras. E quem tem que ir para o campo de batalha são outras pessoas. E as batalhas são feitas diferentes, são feitas... Como naquela época, na Idade Média, as guerras existiam para conquista, para pilhagem, para roubar, para dominar, para expandir, para violentar. Hoje, exatamente igual. As guerras existem para pilhagem, para roubar, para dominar, para destruir, para reconstruir de novo depois. A indústria de armamento faturar bastante. Evidente, não mudou nada. Então, mudou de lá para cá? Não mudou nada. Mudou a forma de fazer. Em vez do general estar montado no seu cavalo na colina, olhando as suas tropas invadirem ou lutarem, ele está em casa, no computador, vendo os números, apertando o botãozinho do dinheiro que passa de um país para o outro, que pode destruir uma nação em 5 segundos, com a maior facilidade, a economia de uma nação, gerar mal-estar e briga e tudo mais. Enfim, mudou a tática. Mas a intenção, que é disso que nós estamos falando, ou seja, a fantasia inconsciente, destrutiva, de arrebentar com o outro, de ficar com o que é do outro, de semear a discórdia, semear a destruição, a desintegração, não se importar com os outros, que é
o produto mais importante da casa, e aqui nós estamos usando a casa como sinônimo de família, ou seja, das relações primárias, essas pessoas que têm esse tipo de formação seguem exatamente igual, não mudou nada. Então, o que mudou, ou seja, em última instância, o instinto de vida e de morte existe igual. O ser humano, não existe ser humano sem instinto de morte. E se todo mundo tem o instinto de morte em maior ou menor quantidade, a destruição vai se manifestar, porque é produto do instinto de morte. Nós seguimos cortando madeira, as árvores para fazer tábuas, seguimos matando os animais para nós alimentarmos, matamos os animais por puro prazer, por esporte, matamos as pessoas para ficar com o que é delas, matamos as pessoas para semear discórdia entre os povos, vendemos armas para se destruírem. Não mudou nada. Isso é manifestação do instinto de morte. Isso segue vigente e faz parte da essência do ser humano, não vai mudar. Na Idade Média, quando não mudou muito. Pega a Idade Média com aquele lugar em que eram bárbaros, selvagens e tal, né? Pessoas obscuras, né? Então, um professor nosso em Buenos Aires, muitos anos atrás, dizia o homem medieval, o homem da Idade Média, era dentro dos nossos padrões de normalidade de saúde mental hoje, seria o equivalente a um psicótico. Dava paulada em todo mundo, matava todo mundo, destruía todo mundo, estuprava as mulheres, pegava o que era dos outros. Esse era um padrão de normalidade. As pessoas normais faziam isso e eram as que mais sobreviviam. Hoje, o padrão de normalidade é a neurose, somos nós. Que, em tom de brincadeira, a gente diz o neurótico comum e silvestre, que é uma expressão argentina, espanhola. O que é o comum e silvestre? Somos todos nós que já nascemos neuróticos e morremos neuróticos, uns mais, outros menos, e trabalhamos com a nossa neurose. E já se fala que o homem do futuro são o que nós vemos hoje na política, que são as pessoas adiantadas no tempo, são os psicopatas, a política em termos gerais, evidentemente estamos falando dos corruptos, né? Não dos bons políticos. Seria o Trump um psicopata? Certamente normal ele não é. Tanto ele não é normal que a gente olha e escuta e fica assombrado com o Donald Trump. Trump é uma patologia narcisista. Narcisista, grave, narcisista grave. Não leva em consideração o outro, não se coloca no lugar do outro, diz coisas achando que é lindo e maravilhoso, porque ele está olhando para o umbigo dele e diz barbaridades. Nós temos uma questão da psicóloga... Da doutora assim, muitas escritoras talentosas escrevendo. Talvez ainda circulem menos do que a literatura escrita pelos homens, né? E na poesia, em particular, eu vejo muitas escritoras, mulheres, surgindo com temática as mais variadas.
procurando um lugar para romper com identificações ancestrais do que a realidade menos atual. Mais uma briga interna do que externa. Atual. Entender? Porque se nós entendermos que o homem tem um estilo de funcionar e nós outros, que são muito diferentes, e nos encaixarmos, o resultado é maravilhoso. Mas se nós já partimos do princípio que esse homem diz, tá, tu me alcança essa folha, já é uma questão de submissão, que está me dizendo que eu tenho que servir, acabou. Acabou, a relação acabou aí. Modificamos isso, entendeu? Agora, eu vejo as mulheres serem extremamente feministas e depois exigirem que a sua filha tenha um corpo perfeito, que com algo muito mais profundo e muito mais pesado no sentido da compulsão à repetição, que são nossos modelos. Uma reflexão. Se a gente pode dizer que a literatura feminina é mais visceral que a masculina. Tornando um pouco a questão da visceralidade da mulher, da matéria.